E síntese de lactamas, que são as amidas cíclicas. Um exemplo é a reação de Schmidt. A reação de Schmidt ela pode ser empregada perfeitamente para a síntese de uma lactama, bastando que para isso você empregue uma cetona cíclica. Aqui no caso, a ciclopentanona, reagindo nas condições da reação de Schmidt, tem a produção dessa alfa, beta, gama, delta lactama, mais a eliminação de nitrogênio. Outro método é o chamado rearranjo de Beckmann, em que uma acetona cíclica, por exemplo, ela é convertida em uma oxima. Essa reação aqui ela vai ser estudada quando eu der a aula de química de cetonas. Oxima é essa função aqui, onde se tem uma ligação dupla, carbono-nitrogênio, e o nitrogênio está ligado a uma hidroxila. Esse reagente aqui se chama hidroxilamina. Então, uma cetona cíclica reagindo com hidroxilamina fornece uma oxima, e essa oxima, ao ser tratada com ácido sulfúrico, nesse caso aqui não é ácido sulfúrico catalítico, é o solvente da reação mesmo, tratada com ácido sulfúrico concentrado, essa oxima sofre um rearranjo, formando uma lactama. E essa reação se chama rearranjo de Beckmann. O mecanismo, essa etapa aqui eu vou pular, porque isso aqui nós vamos falar, como eu disse, nas aulas de cetonas. Então, a cetona cíclica com hidroxilamina forma oxima mais água. A oxima, quando tratada com ácido sulfúrico concentrado, ocorre a protonação dessa água, dessa hidroxila aqui, já formando a OH2+, né, que vai ser eliminado como água, e aqui ocorre a migração, muito semelhante àquela etapa da reação de Schmidt. Esse par de elétrons dessa ligação aqui, ele vai para o nitrogênio, expulsa a água, só que esse par de elétrons ajuda a estabilizar esse carbono aqui, que vai perder um elétron. E aí você forma essa espécie aqui. Um composto cíclico, onde você tem o nitrogênio fazendo 4 ligações, sendo uma ligação tripla com um átomo de carbono. Isso daqui é muito instável. Então, como tem água no meio, e esse carbono é eletrofílico, a água vai fazer um ataque nesse carbono, e esse par de elétrons vai neutralizar essa carga positiva do nitrogênio, formando essa espécie. Depois ocorre uma transferência protônica, aqui, da hidroxila para o nitrogênio, formando essa espécie, que sofre um processo de tautomerização, formando a lactama. E aí, com a neutralização do meio, com a neutralização do pH, se tem a lactama na forma neutra. Então, essas são as etapas do mecanismo do rearranjo de Beckmann. E uma reação específica para a síntese de anéis beta-lactâmicos, né, como eu comentei, os anéis beta-lactâmicos estão presentes nos antibióticos da família da penicilina, então se tem muito interesse na síntese de anéis beta-lactâmicos. E uma das reações empregadas para a síntese, de anéis beta-lactâmicos é a chamada síntese de Staudinger, ou reação de Staudinger, que é uma reação de cicloadição entre um ceteno e uma base de Schiff, ou uma imina. Essa função aqui, nós vamos estudar a síntese na aula de cetonas, que vai ser futuramente posta aqui no canal. Mas, por enquanto, basta saber que esse composto aqui, onde tem uma ligação C-N e N está ligada a carbono, o nome dela é imina ou base de Schiff. Essa reação de cicloadição entre um ceteno e uma base de Schiff forma um anel beta-lactâmico. Aqui o mecanismo. Esse par de elétrons do nitrogênio ataca esse carbono central aqui do ceteno, formando esse produto de adição. O par de elétrons livre, o par de elétrons da ligação, o par de elétrons da carga negativa aqui do oxigênio reconstitui a ligação dupla, e esse par de elétrons ataca esse nitrogênio, e esse par de elétrons neutraliza a carga positiva do nitrogênio. Essa etapa aqui ocorre a formação da ligação carbono-carbono e o anel beta-lactâmico. Então, a reação de Staudinger é uma reação específica
para a síntese de anéis beta-lactâmicos. Bom, agora eu vou falar de alguns processos industriais para a produção de amidas de importância industrial, né? As amidas, elas são usadas muitas das vezes como solventes industriais ou como agentes adjuvantes na produção de plástico. E existem 3 amidas que são de uma importância industrial grande. Eu vou mostrar aqui o processo de produção delas. Um dos processos, né, que são essas 3 amidas são a formamida, a NN-dimetilformamida, que é um solvente extremamente comum em laboratório, e a acetamida, que também é empregada como solvente industrial. Bom, a formamida, ela foi produzida durante muito tempo pela reação de carbonilação direta da amônia, monóxido de carbono, mais amônia, na presença de um catalisador, produz diretamente a formamida. Só que atualmente o processo de produção mais empregado ocorre em 2 etapas. A primeira reação é uma reação de carbonilação do metanol, formando formiato de metilo, e depois o formiato de metila sofre uma reação de amonólise, na presença de catalisador aqui, sofre uma reação de amonólise, formando dando como produto a formamida e eliminando o metanol, que é reciclado aqui no processo. A NN-dimetilformamida é produzida exatamente pelo mesmo processo da formamida, só que ao invés de amônia, emprega-se a dimetilamina. Então, antes tínhamos uma amonólise, agora nós vamos ter uma aminólise. A etapa inicial é a mesma, a carbonilação do metanol formando formiato de metilo, e a segunda etapa, o formiato de metila reagindo com a dimetilamina, e aí forma a NN-dimetilformamida, que é um solvente empregado em laboratório. Já a acetamida, ela é produzida pela reação de hidrólise da acetonitrilo. Acetonitrilo, que é um produto industrial também produzido em grandes quantidades, que, ao ser tratada com água, diretamente fornece a hidrólise. E aí, desculpa, através da reação de hidrólise, fornece a acetamida. Bom, agora vamos ver as reações das amidas. A primeira reação que eu vou falar é a hidrólise ácida de amidas. Existe a hidrólise básica? Existe, mas a hidrólise ácida funciona melhor. Então, vou falar só dela aqui. Que consiste de uma amida em meio ácido, na presença de água, promove a reação de hidrólise, fornecendo o ácido carboxílico e a amina. Essa reação ocorre pelo mecanismo da substituição nucleofílica acílica. Aqui você tem a ativação da carbonila por meio de protonação, o ataque da água na carbonila, o ataque nucleofílico da água na carbonila, formando o produto de adição, transferência protônica desse H2O+, para o nitrogênio, o par de elétrons do oxigênio reconstitui ligação dupla e expulsa a amina, e aí se tem aqui, como a amina é uma base, ela mesma vai fazer a neutralização do ácido carboxílico, formando o ácido carboxílico e esse sal de amônio, que após o ajuste de pH, você consegue isolar o ácido e a amina na sua forma neutra. A hidrólise básica ela teria o mesmo mecanismo, só que ao invés de ativação por protonação, não. Aí você não tem ativação porque você vai empregar o íon hidróxido, que já é nucleofílico suficiente para atacar aqui. Entretanto, como esse carbono aqui na amida, ele é menos eletrofílico devido à ressonância aqui com o nitrogênio, na prática de laboratório, a hidrólise ácida de amidas funciona muito melhor que a hidrólise básica. Então, por isso que eu só vou comentar sobre ela aqui. Uma outra reação que as amidas fazem é a reação de redução por
hidreto de lítio e alumínio. O hidreto de lítio e alumínio, ele reduz essa carbonila, isso daqui, que esse carbono que está ligado 2 vezes a um oxigênio, vai ficar ligado a 2 átomos de hidrogênio. O hidreto de lítio e alumínio, esse reagente aqui, ele vai fazer a doação de 2 átomos de hidrogênio para esse carbono, levando a uma redução à amina. Então, as amidas, quando reagem com hidreto de lítio e alumínio, são reduzidas a aminas. E uma outra reação interessante que as amidas fazem, que também é, assim como a reação anterior, é um método de conversão de amidas em aminas, é através do rearranjo de Hoffmann, onde uma amida primária reage com bromo e hidróxido de sódio, fornecendo uma amina primária, CO2, água e brometo de sódio. Esse CO2 aqui é desse carbono. Ocorre aqui, na verdade, o quê? Uma descarbonilação. Esse carbono aqui sai na forma de CO2 e o R1 vai aparecer ligado ao nitrogênio. Vou voltar aqui o slide da redução de amidas com hidreto de lítio e alumínio para mostrar uma questão interessante que tem que ser observada, especialmente em síntese orgânica. Na redução de amidas, a sua amina vai ter o mesmo número de carbonos da sua amida. Essa reação, ela retira, digamos assim, né, só o oxigênio. Então, a amina formada vai ter o mesmo número de átomos de carbono da amida de partida, na reação de redução de amidas, com hidreto de lítio e alumínio. Já o rearranjo de Hoffmann, tem que prestar atenção nisso. A sua amina vai ter um átomo de carbono a menos que a sua amida, empregada como material de partida. Porque o rearranjo de Hoffmann promove a eliminação da carbonila na forma de CO2. Então, a sua amida perde esse carbono. Assim, a sua amina primária formada vai ter um átomo de carbono a menos do que a sua amida de partida. Esses detalhes são muito importantes no planejamento de sínteses orgânicas. Outra reação também específica de amidas primárias é a reação de desidratação, promovida normalmente por pentóxido de fósforo. Uma amida primária reagindo com pentóxido de fósforo sofre desidratação a uma nitrila. Ela perde um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio, ou seja, ela perde o quê? Uma molécula de água. E aí forma-se uma nitrila. Então, amidas primárias são fontes de produção de nitrilas. Obrigado, bom estudo, até a próxima aula.